Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Coloque a mão sobre o teu coração. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levanta a tua mão. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bem suave. És fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Primeira coisa, você crê nessa bondade de Deus? Você confia na bondade de Deus? Muito bem. Hoje nós estamos começando a campanha. Qual é o nome da campanha? Vamos de novo. A cruz sagrada seja minha luz. Mais forte, de novo. A cruz sagrada seja minha luz. Esta frase, ela é um pedaço da oração de São Bento. Portanto, hoje eu quero começar essa campanha
falando daquele que fez esta oração. Hoje eu quero começar esta pregação falando sobre São Bento. E é importante que você comece essa campanha de oração sabendo o que é que nos motivou. O padre tem passado por uma investida espiritual aqui terrível. Hoje, para vocês terem ideia, estourou todo o piso do 3º andar aqui. Estourou, veio para cima. Do 2º andar também. Na terça-feira, será que diz alguma coisa para vocês? No dia que a gente vai começar essa campanha. É estranho ou não é? Mas eu sei o que é. Estava começando e hoje levantou. Eu estou passando uma tribulação muito, muito, muito forte nos últimos meses aqui. Desde que eu cheguei aqui eu tenho trabalhado muito. E este santuário é um lugar que recebe muita gente. Um lugar onde muitas pessoas já se restauravam com o Padre Anderson, muitos anos, muita gente restaurada. O Padre Anderson fez um lindo trabalho aqui. Mas graças a Deus, continua sendo um lugar de restauração. E é lógico que onde as pessoas vêm para se restaurar, o maligno ele vai investir, porque ele não quer que as pessoas encontrem a sua salvação. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Talvez você vai começar a encontrar dificuldades para vir na missa. No dia... Aqui a irmãzinha já... 5 da tarde. Olha só. Persevera. Não deixe de vir. Porque espiritualmente isso vai acontecer. Não estranhe. Ele vai fazer de tudo para você não vir. Mas quando for assim, nem que for para você chegar atrasado, venha. Nem que for para você chegar atrasado. E aí, num dia aqui, eu tive uma visão. Acontecem coisas comigo que eu nunca pedi. Eu recebi de Deus e eu nunca nem sabia como lidar com isso. Eu recebi de Deus na minha juventude. Minha mãe nunca soube disso, eu nunca nem falei para ela. Na minha cidade ninguém nem sabia dessas coisas e aconteciam coisas comigo que eu achava estranha. Eu nem sabia o que era isso. Depois eu conheci a renovação carismática católica, eu fui entender algumas coisas que aconteciam comigo. Eu fui entendendo o que Deus tinha me dado como carisma de serviço e eu tinha que colocar a serviço dos irmãos. Numa das missas, era final de missa, eu vi algo no meio do corredor aqui. E eu falei, o irmão Barnabé achou bem estranho. E a minha irmã que está aqui na missa hoje, teve um sonho comigo, só que ela não sabia. E essa irmã, ela falou que esta coisa que eu vi estava me procurando, indo atrás de mim, com 2 irmãos, olha só, da fraternidade, que ela não conhecia, e ele dizia, eu preciso pegar o Padre Ailton. E aí ela dizia, não, você não vai, porque eu não conheço esses irmãos. E eu fiquei, é lógico, alerta, porque aquilo para mim foi um sinal de Deus. E aí eu comecei nas investidas, é lógico, espirituais também. Deus fala conosco, gente. Nós temos que estar atentos. É lógico que vem tudo de diversas formas. A gente pode deixar tudo, mas a gente não pode deixar de rezar. Estão entendendo? Diga para quem está do teu lado, deixe tudo, mas não deixe de rezar. O problema é que a gente faz o contrário.
a gente deixa em primeiro lugar de rezar e faz o resto. Você não imagina. Você não imagina espiritualmente o que acontece. Muito bem. Por isso, me veio ao coração de fazer esta campanha. Por mim, pelo santuário, pela fraternidade, mas acima de tudo, por você. Pela tua família, pela tua vida, pela tua causa. Porque eu sei que se tem perseguição... Gente, quando uma pessoa é perseguida no trabalho, falem para mim. Quando as pessoas têm inveja de outra? Quando a pessoa está tendo sucesso, é verdade ou não é? Se o maligno está vindo para cima, é porque a graça de Deus está acontecendo aqui neste lugar, está entendendo? Então nós não vamos parar, porque a graça de Deus vai dobrar. O Senhor disse que vai restituir, então a graça de Deus vai dobrar. Nós não vamos parar. Aqui não é feito por obra humana, é por graça divina. Eu sei o que eu sou, um homem, mas eu sei quem age, quem habita este lugar. O Senhor deste lugar é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Todo-Poderoso, aquele que realiza maravilhas. Sabe, por isso eu quero falar de São Bento. Escuta essa história que eu vou contar para você. Um dia São Bento estava construindo um mosteiro. Escuta bem, fala para o irmão, abre o olho e o ouvido também. Não dorme, irmão. Entenda que você vai ter muitas tentações, entendeu? E uma delas é o sono na hora da pregação. Vocês já prestaram atenção? Tem duas coisas que acontecem na missa. O padre vai pregar, é aquele sono incontrolável. E depois parece que chega a hora da consagração, todo mundo começa e começa aquela abrição e tosse, né? É uma coisa impressionante. Bom, mas vamos lá. Então fique alerta, tá? Veja, filho, São Bento estava construindo um mosteiro. Estava com os monges, porque eles fazem isso. Eu vou falar um pouquinho para você. E aí, os monges estavam tirando uma pedra desse mosteiro. Já tinham antes tirado pedras daquele tamanho e tentavam de um lado e não conseguiam, tentava de outro e não conseguiam, mexiam para lá e não conseguiam, mexiam para cá e não conseguiam, e estavam desanimados porque não sabiam mais o que fazer para tirar aquela pedra. São Bento chegou, mandou eles pararem, deu uma bênção, fazendo o sinal da cruz sobre a pedra. Depois disse para eles: agora voltem e vão tirar a pedra de novo. Eles foram e tiraram a pedra. O que aconteceu? Tentaram e não conseguiram. E de repente tiraram. Por que será? O que vocês acham? Vamos lá, suposições. O que vocês acham? Estava pesada? E a bênção tirou um peso da pedra. Hã? Gente, eu vou pedir para o diácono nos deem uma bênção, para ver se sai, não é? Vai que, né? Vai que sai. Não, gente. Às vezes o padre faz umas brincadeiras para descontrair, porque, escuta, São Bento tinha visões espirituais e ele viu um demônio sentado em cima daquela pedra. Por isso eles não conseguiam tirar. Por isso eles diziam: nós já tiramos pedras desse tamanho e a gente não consegue tirar essa. Sabe por que ele não queria que eles tirassem aquela pedra? Porque no mosteiro muita gente vai lá para se aconselhar. E quando vão receber conselhos, eles são salvos pelos aconselhamentos dos monges. E quando um demônio sabe que um lugar é um lugar que
ali vai ser um lugar de salvação, o que ele faz? Ele vai atrapalhar. Entende? E aí ele pegou, deu a bênção com o sinal do quê? E aí o maligno saiu fora. Estão entendendo? Poder da cruz. A cruz sagrada seja a minha luz. Vamos dizer de novo? A cruz sagrada seja a minha luz. Diante do poder da Santa Cruz, o demônio não resiste. Amém? Por isso, nós não podemos perder a tradição de fazer o sinal da cruz. Faça o sinal da cruz ao levantar, ao sair de casa, ao voltar para casa, ao entrar na sua casa. Toda vez que você passar de um lugar sagrado, cemitério ou igreja, trace sobre você o quê? O sinal da cruz. Toda vez que você vê uma coisa, você sabe, que é perigo espiritual, o que você vai fazer? Exatamente. Tá? Eu vou ensinar como fazer sinal da cruz um dia, né? Porque eu vejo cada coisa, mas não é hoje, tá? Vamos lá. Então, quem é São Bento? Vamos lá. São Bento, ele nasce no ano 480, numa cidade italiana chamada Núrcia. Hoje é Núrcia, é Itália, né? Antes não era. Era um reino. Sua família era nobre, tá? O que tem isso a ver? Ele nasce perto do tempo onde o imperador romano, ele libera o cristianismo como uma religião livre. Nesse período, o cristianismo começa a receber muitas pessoas para serem batizadas. E aí a fé, que era uma fé perseguida antes, começa a receber muita gente. E aí começa a se tornar uma fé um pouco de gente relaxada, porque não existe mais perseguição. Estão entendendo? Sim ou não? Hoje, por que a gente não vive uma fé decente? Porque a gente nem sabe a origem da nossa fé. A gente nem procura saber. Então, o dia que a gente começar a ser perseguido, a gente vai ser cristão de verdade. Por que os cristãos da Terra Santa não deixam de ser cristãos? Mesmo com guerra, com perseguição de todo jeito. Porque eles sabem o preço que é a fé deles. Estão entendendo? Sim ou não? São Bento foi um jovem que estudou, fez direito. Também estudou filosofia. Mas já tinha um desejo por santidade muito grande. Ele amava nosso Senhor. Vejam, o segredo para você ser santo é amar quem? Nosso Senhor. Ame Jesus. Ame Jesus. Ame Jesus e você vai ter Ele sempre do teu lado. Olha o que aconteceu enquanto ele estudava. Como a família era nobre, ele estudou em Roma. Ele tinha uma empregada só para cuidar das coisas dele. E um dia essa coitada derrubou um vaso caro, quebrou esse vaso e ela ficou desesperada. E ele se compadeceu, viu aquele desespero dela. Acho que a coitada empregada devia ser da Fraternidade São João Paulo II. Porque olha, o que esses meninos e as irmãs quebram de coisa não é brincadeira, gente. Olha, tem que estudar, né? Em casa até que estava tranquilo, mas agora já começou de novo, né? Glória a Deus, todo dia tem uma coisa quebrada. Mas vamos lá. Ela desesperou, e aí São Bento ficou também angustiado. E aí o que ele fez? Ele foi ajudar, porque era caridoso. E aí ele começou a fazer uma oração. Ele juntou os cacos daquele vaso. O vaso, gente, se reintegrou e não ficou com nenhuma trinca na frente de todas as pessoas que estavam vendo. Antes de ser monge. Quem relata isso? Por que a gente pode falar, padre, que isso é verdade? Porque a gente logo duvida. É verdade ou não é? A gente vai falar a verdade, eu também. A gente duvida. Como é que um monte de caco, o sujeito junta e o negócio vira de novo um vaso?
Se eu não soubesse quem relata, eu duvidaria. Mas quem relata é o Papa Gregório, que foi ali praticamente, foi quem relata, ele foi beneditino e ele relata os acontecimentos da vida de São Bento. Então vejam, a fama de santidade é de antes dele entrar no mosteiro. Com a vida em Roma, ele se incomodava de ver aquela vida que era um pouco perversa, e ele então pega e conhece um monge chamado Romano, e esse monge convida ele para fazer uma experiência de eremita. Eremita é uma pessoa que sai pelo meio do mundo para viver uma solidão e vive dentro das cavernas, vai comer o alimento que encontra, vive sozinho. Ele sai, vive numa gruta por 3 anos, só que descobrem ele. Por quê? Ele era santo e ele dava conselhos belíssimos. E aí pegam, conhecem ele, e aí um monte de jovens começam a se aproximar e começam: Bento, vamos fundar um convento, nós queremos viver com você. E ele cede e vai para fundar um convento. E aí vão viver juntos, e aí ele começa a colocar a regra para essas pessoas. Qual era a regra da vida de São Bento? Qual a regra de São Bento, gente? O que sintetiza o carisma: ora et labora. Vamos de novo? Ora et labora. Ou seja, reze e trabalhe. Olha para o irmão do lado e diga aí: irmão, é bom rezar e trabalhar. Tem gente que não prestou atenção. Cutuque e diga: o padre está pedindo para você escutar, irmão. Reze e trabalhe. Tá? Trabalho quer dizer estudo também, viu, gente? Essas coisas todas, tá? Faz parte da vida. São Paulo vai dizer: quem não trabalha não deve comer. Vou repetir: quem não trabalha não deve comer. Bom, deixa para pensamento aí. Trabalho é tudo que a gente faz, né? Em casa, tudo que a gente executa. Bom, vamos lá. Então, São Bento, como que vai viver a vida dele? Ele pega, coloca os jovenzinhos lá e diz assim: ó, vamos trabalhar. Coloca todo mundo para trabalhar e rezar. Aí os meninos começam a achar ruim. Trabalhava demais. Por que trabalhava? Presta atenção no que eu vou te dizer. São Bento dizia que tinha que trabalhar e rezar para que o demônio não achasse sua cabeça vazia. Porque se ele acha a nossa cabeça vazia, ele vem para fazer a festa. Tem um ditado popular que a gente diz o quê? Cabeça vazia. Gente, mas isso é muito... Olha como os ditados populares também nos ajudam. Isso é meio baseado na regra de São Bento. É verdade. Se a gente fica sem fazer nada, a cabeça nossa que não tem o que fazer, a gente dá ocasião. Gente, onde você der brecha, o maligno vai entrar para te destruir. Cabeça vazia, oficina do diabo. Ele vai entrar e vai começar a mexer na tua mente. Sobretudo o que o maligno gosta de fazer é mexer na mente humana. Ele trabalha com o lúdico. Ele começa a deixar a tua mente, sabe, pensar um monte de coisa, sobretudo negativa. Ele vai trabalhando com o medo na tua mente. Ó quanta coisa o padre está te falando. Uma das coisas que ele vai trabalhando é com o medo. O demônio trabalha com o medo. Preste atenção nisso, amém? Você precisa saber estratégia. Quem quer lutar precisa saber a estratégia do outro de guerra. Ele vai colocar medo em você. Ele vai te fazer ficar com medo, para que você não lute contra ele, para que você se sinta presa fácil contra ele. Se a gente tem medo, se a gente está frágil, como que nós vamos lutar? Com oração. Amém? Com o maligno, como é que a gente vai lutar? Com oração. Por isso as duas coisas: trabalho e oração. Mas olha o trabalho, como que tem que ser? Não é só trabalhar. Se fosse só isso, tinha gente santa que já estava santo no céu, porque tem gente que não vem nem na missa para trabalhar.
Veja, não é isso. Estão entendendo? É o equilíbrio entre as coisas. É buscar a Deus e buscar a Deus a tal ponto que Deus estará até nas coisas que você faz. É trabalhar pensando em Deus. É trabalhar santificando o que você faz. Quem está disposto a santificar o seu trabalho? Levante a mão. Vocês entenderam o que o padre falou? Tem gente que nem me escutou. Quem está disposto a santificar o seu trabalho? Diga eu. Amém. É sair daqui com esse propósito. Padre, cada coisa que eu vou fazer em nome de Jesus. Cada passo que eu for dar, eu vou fazer para agradar a Cristo. Eu vou pensar em Jesus nas coisas que eu vou fazer. E quando você tiver, você vai pensar em Jesus. Ele vai te dar uma acalmada. Vamos lá. Olha só. Esse pessoal que começou a ficar bravo porque trabalhava demais, o que tentaram fazer? É lógico que engambelados ali, tomados pelo maligno, pensaram: nossa, já que está muito difícil a nossa vida, já que nós chamamos Bento para começar esse mosteiro, vamos matar ele. E eles pegaram num almoço, colocaram uma taça com vinho envenenado. E aí São Bento pegou, foi rezar para se alimentar. E ele então, mas ele tinha coisas espirituais. Ele sentia onde o demônio estava e ele via onde o demônio estava. Estão entendendo? Sim ou não? Ele sentia e via muitas vezes. Então ele chegou para se alimentar. Ele foi abençoar os alimentos. Ele deu uma bênção com o sinal da cruz e a taça explodiu, rachou no meio. Ele foi salvo. Porque quem está com Cristo não tem nada a temer. Se eu estou com Cristo, eu não tenho nada a temer. Amém? Se você está com Cristo, você não tem nada a temer. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, é isso. Então é por isso que eu tenho que levantar uma vida de oração. E por que é que o demônio temia tanto a São Bento? Porque a vida de oração e de santidade dele mandava o demônio embora. Eu já estou finalizando esta homilia e eu quero te dizer o primeiro ponto desta campanha para hoje. Primeiro, o poder que tem a cruz e que você deve estar, munido, preso à Santa Cruz. São Bento tinha profunda devoção à Santa Cruz. Por isso a medalha o que é? É uma medalha que traz no meio a cruz. Carregamos no peito o que? A cruz. Quem tem a medalha tem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz que salva, a cruz que cura, a cruz que liberta. Pela cruz de nosso Senhor nós somos salvos. Pela cruz de nosso Senhor nós somos libertos. Porque foi pelo sacrifício da cruz que o maligno foi vencido. Ele não é vencedor, ele não pode nos vencer. Ele é derrotado já pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós levantamos uma cruz, nós levantamos aquilo que foi a vitória de nosso Senhor. Nós invocamos a vitória de Jesus sobre nós. Agora, como o demônio vai se afastar de nós? Se afastava de São Bento porque ele era santo. Os demônios temiam São Bento pela santidade dele. Então, primeiro ponto da campanha: você precisa buscar uma vida de santidade. Diga: eu preciso buscar uma vida de santidade, urgente. Se quero que Deus haja na minha vida e que o mal se afaste de mim, devo buscar uma vida de santidade. Olha para o irmão aí, cutuca ele, diga: escutou, irmão? Gente, me perdoem, mas eu tenho que mexer com vocês.
para você sair daqui com essa mensagem. Escutaram, pessoal do canto? Fundão, escutaram? Não escutei aqui não. Escutaram ou não? Pessoal da lateral aqui, sim ou não? Povo do meio, escutaram? Você precisa fazer isso. Como é que eu vivo santidade? Gente, quem quer ser santo precisa lutar contra o pecado. Não tem jeito. E para lutar contra o pecado tem que doer, porque eu preciso tirar algumas coisas da minha vida. Eu não posso mentir para você nem ficar aceitando que, padre, mas Deus é bom. Sim, Deus é bom, e tão bom que Ele não quer que você permaneça no pecado. Ele te ama tanto, tanto que Ele sabe que o pecado te faz mal. Então vem para a vida verdadeira. Não anda na prostituição. Sai dessa vida de ficar vendo coisas que você sabe que eu não preciso ficar falando, tem criança aqui. Para de ficar vendo isso. Pelo menos luta. Padre, eu não consigo. Beleza, mas luta. Luta. Se você conseguir um dia, um dia de estado de graça, sabe? Um dia é luta, sabe? Deus está vendo o quanto você está lutando. E isso é importante para Deus. Deus não fica com uma cadernetinha anotando assim, caiu hoje, caiu amanhã. Não, mas Ele fica ali olhando, meu filho está lutando. Meu filho está na busca. Eu estou vendo que meu filho está lutando, que ele quer me agradar. Sabe, Deus está olhando o quanto você está fazendo para poder amar Ele. E por isso, esse Pai, Ele estende a mão. Ele nunca te deixou e jamais te deixará. Mas quanto mais você luta contra o pecado, mais virtude de santidade, mais você está unido a Deus, mais Deus age em você. E quanto mais Deus age em você, mais distante o maligno vai ficando de você. A palavra de Deus vai dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. A oração é essa intimidade que a gente tem com Deus. E aí você pode ter certeza que Ele vai bater em retirada da tua vida e deixar de fazer atrapalhada. Tua vida abençoada será. Eu, como sacerdote, declaro: a tua vida abençoada será. Amém? Dá uma salva de palmas quem crê. Toma posse. Pode aplaudir bem forte. Toma posse dessa palavra. E desejando, sabe, viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. Amém?